E agora nós precisamos observar culturalmente o filho mais velho, para a gente encerrar a mensagem. Olha só, que interessante. Olha comigo o verso 12. Nós já lemos ele, mas eu quero ressaltar um ponto aqui. Final do verso 12, diz assim: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Presta atenção nisso. O filho mais velho viu o filho mais novo falando com o pai: pai, dá a minha parte da herança. E o filho mais velho, que ficou em casa, não foi embora, e que falou com o pai o seguinte, lá no final: verso 29, o filho mais velho disse assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha o que o filho mais velho falou com o pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, ele não falou quando o meu irmão voltou para casa, agora que o meu irmão voltou, não, ele não falou isso, meu irmão, ele falou, quando esse teu filho, quando esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, volta, tu matas para ele um novilho gordo. Olha o filho mais velho, o obediente filho mais velho, o que disse para o pai: eu fiquei aqui o tempo todo te servindo. O que não foi embora, ele não foi embora, mas ele foi tão falho e pecador quanto o filho mais novo. Por quê? Na hora que o filho mais novo pediu a parte dele da herança, o mais velho estava lá e não questionou. Culturalmente, o pai é a pessoa mais importante e respeitada da família. E em segundo lugar é quem? O filho mais velho. Talvez você pensou, a mãe. Não é. Na cultura judaica, o pai é a figura mais respeitada da casa. E em segundo lugar, o filho mais velho. Em terceiro lugar, a mãe. Porque quando o pai morrer, quem assume a casa é o filho mais velho. E o filho cuida da mãe. É assim que acontece. Eles levam isso à risca. Então, o pai é a figura mais respeitada, o filho mais velho é a segunda figura mais respeitada. Só que o filho mais novo chega e desrespeita o pai, e o filho mais novo chega e desrespeita o pai, e o mais velho não se posiciona. Muito pelo contrário, ele recebe a parte dele da herança junto com o filho mais novo. Porque o mais novo pegou e foi embora depois de um tempo, mas o mais velho pegou e ficou em casa. Mas os dois pegaram a parte da herança. O mais velho não chegou e falou: como você pode fazer isso com o nosso pai? Como é que você pode fazer isso? Nosso pai sempre cuidou bem da gente, deu tudo pra gente. Como você pode fazer uma coisa dessa? Você está dizendo para o nosso pai que você prefere ele morto, porque você quer o dinheiro dele mais do que a presença dele. O filho mais velho não falou nada disso. O filho mais velho se calou, pegou a parte dele, embolsou e foi viver a vida. Trabalhou pelo pai. E onde é que estava, presta atenção, onde é que estava o coração do filho mais velho? O coração do filho mais velho estava no pai? Não. O coração do filho mais velho estava também nas propriedades e nos bens do pai. O filho mais velho não estava se importando com o sentimento do pai, ele estava mais preocupado com o que ele ia ganhar, porque agora ele já pegou a parte dele da herança. O mais novo já pegou a parte dele da herança, mas o mais novo foi embora. Quando o pai se for, tudo isso, além do que eu já tenho, tudo isso vai ser meu. Que coração distante do pai. Mas esse era o filho que estava dentro da casa. Alguns de nós crentes vivemos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Uma falsa piedade, uma falsa aparência de santidade, um comportamento santo na frente dos outros. E quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, quando ninguém mais está nos olhando, quando não tem um crente do seu lado, aí você age
como filho desviado. No meio dos colegas de trabalho, dos amigos, dentro de casa. Fala palavras de louvor na igreja, mas numa discussão com o marido, com a esposa, numa discussão com os filhos. E até tem uns filhos loucos que numa discussão com os pais, palavras torpes saem da boca. Na hora daí, mas Deus sabe que eu estava irado. Até quando você vai continuar irando, ou infantil, ou hipócrita? Até quando? Fingindo ser crente, na hora de uma briga, palavrões para todo lado. Até quando a falsa aparência de piedade? Até quando a falsa santidade? Até quando orar bem dentro da igreja e não orar nada dentro de casa? Até quando ler a Bíblia diante dos outros e até se propor a ensiná-los, mas dentro de casa não há vida de leitura bíblica? Até quando? Até quando? Porque vamos concluir essa mensagem observando como tudo isso começou. Vamos lá. Como tudo isso começou? Verso 1 e 2 de Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E olha o que eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Verso 3 diz: então Jesus lhes contou esta história. Você prestou atenção? Por que Jesus contou essa história? Essas 3 histórias, que são na verdade uma só. Por que Jesus falou sobre estar perdido, ser procurado, ser encontrado e haver festa para aquilo que se encontrou? Porque um bando de hipócritas se reuniu no portão da casa para poder dizer como ele pode ser assim, como ele pode fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser religioso, porque a religião é uma das maiores ferramentas para criar hipócritas, fariseus. Deus não te chamou para ser religioso. E eu não estou falando do sentido superficial, religare, não vem com papinho de, no latim, religião de religare, e não estou falando desse sentido superficial, estou falando de religiosidade, algo que é mais fundo. Falsa aparência de piedade, falsa aparência de santidade, falsa aparência de cristandade, falsa aparência de adorador, falsa aparência de ministro, falsa aparência de ministra, falsa aparência de adoradora, falsa aparência, como os fariseus e os mestres da lei. Como ele pode? Alguns de nós, presta atenção, alguns de nós, quando vemos um ímpio prosperar, alguns de nós, quando vemos quem nos ofendeu ser abençoado, alguns de nós, quando vemos quem nos apedrejou sendo abençoado de alguma forma, ficamos indignados. Como pode? Eu que sou uma pessoa boa, eu que tento fazer as coisas de Deus certo, eu que, poxa, eu estou sempre na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu louvo a Deus, eu faço as minhas orações, passando essas dificuldades que eu estou passando, e agora tem gente que não quer nada com Deus, e Deus não faz nada com essas pessoas, e eu só vejo a pessoa engordando, só vejo a pessoa sendo abençoada. Tem gente cheio de erros, e Deus prosperando e abençoando. Por que Deus faz isso? E aí Deus vem e te conta essa história. E se você se identifica com alguém que já falou isso algum dia, ou que tem o hábito de dizer isso, saiba que você é o filho perdido dentro da casa do Pai. Saiba que você se identifica com a dracma perdida. Eu não sou uma pessoa ruim
Por que eu tenho que passar por tudo isso? Você ainda não entendeu? Você é tão pecador quanto quem está lá fora. Presta atenção aqui, olha para mim por favor. A pergunta não é: por que eu tenho que passar por isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Não, na verdade, a pergunta é: por que eu só passo por isso, se eu mereço tanto mais o mal e Deus tem me dado o bem? Porque o que eu mereço é castigo. Não temos uma comunhão com Deus como deveríamos ter. A nossa vida de oração não é como deveria ser. Nossos jejuns, nossa cristandade debilitada, nossa vida de leitura da palavra de Deus, do Deus verdadeiro das Escrituras, extremamente falha. E nós ainda perguntamos o porquê estamos passando pelo que passamos, quando Deus te dá o fôlego de vida todos os dias, quando você não está com a doença te consumindo, te destruindo, quando você tem a sua fonte de renda, seja muito ou pouco, mas você tem, quando seus filhos têm saúde, quando você tem um teto para morar, e ainda que algumas dessas coisas não sejam muito bem, como eu estou dizendo, às vezes é um familiar doente, um filho, uma mãe, um pai, mas pesa todo o contexto. O que você merecia sendo quem você é? O que nós merecemos sendo quem nós somos? Nós merecemos toda a bênção, prosperidade e graça e amor e tudo demais de maravilhoso que Deus pode nos oferecer? Ou nós merecemos, sendo quem somos e falhando o quanto nós falhamos, tudo de ruim que Deus pode oferecer? Mas mesmo sendo falhos, cometendo tantos erros, nós podemos olhar para Deus e encontrar na face dele uma expressão que deixa claro para nós: ainda há perdão para você. Somos falhos, pecadores, debilitados, mas ainda há perdão para nós. Não importa se você é o filho pródigo de dentro da casa, ou se você é o filho pródigo distante. Não importa se você é a dracma perdida, ou se você é a ovelha perdida. Não importa se você é o fariseu, se você é o doutor da lei, ou se você é o pecador sentado à mesa comendo com Jesus. Não importa, o que importa é que para todos nós há a mesma expressão do Pai: ainda há perdão para você. Só basta nos arrependermos, só basta nos voltarmos para Ele. E quão distante você anda de Deus? Dentro da casa do Pai, fazendo muitas coisas. Eu trabalhei como escravo todo esse tempo, e o Senhor não me deu nenhum cabrito, nenhum carneiro para eu festejar com os meus amigos. Agora esse teu filho volta e você dá um novilho cevado para ele. Olha a resposta do Pai no verso final. Disse o Pai, verso 31: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Levanta a sua mão e fala assim: tudo que o Pai tem é meu também. Aí presta atenção, verso 32 diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão, lembra do filho mais velho falando: esse teu filho? E aí o Pai, que é pacificador, que é benevolente, que é misericordioso, e a Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores. O Pai, que é pacificador, vira e fala: temos que nos alegrar, porque esse seu irmão, ele não falou este meu filho, ele disse esse seu irmão. Você é filho, mas ele também ele é seu irmão, independente do quanto ele pecou, de onde ele pecou, como ele pecou, onde ele estava, como ele estava, de que forma ele chegou. O seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós temos que nos alegrar. Só que o texto termina assim: esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E você pode passar para o capítulo seguinte.
o assunto não continua. E a pergunta que fica para nós é: o filho mais velho entrou na festa ou não? Ele entrou na festa ou não? Porque acabou aqui. O pai sai, e veja o que diz. O pai insistiu com o filho mais velho para ele entrar. O pai insistiu. O texto bíblico diz, no verso verso 26 em diante: então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Como é que está na sua versão aí? Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele, e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas termina o capítulo e não diz se ele entrou ou não. Por quê? Porque essa história é uma história aplicável. Ela é contemporânea. Não é de 2000 anos atrás só não, ela é para sempre. Enquanto Cristo não voltar, a pergunta é: você vai entrar na festa ou vai ficar do lado de fora? A pergunta continua para você, e você precisa dar uma resposta para essa pergunta dos céus. Você precisa ter um posicionamento para essa questão que fica. Há um problema matemático aqui, está do lado de fora, você tem que entrar. Agora você precisa escolher: vai entrar ou vai ficar? Resolva o problema. Há uma festa do lado de dentro. E uma festa por quê? Porque o pecador se arrependeu do seu pecado. Há uma festa no céu todas as vezes que um pecador se arrepende do seu pecado. E aqui eu estou diante de um número grande de pecadores, e vocês estão diante de um homem pecador, e a pergunta dos céus é: há arrependimento em nós? Porque há perdão para nós em Deus, e Ele está diante de nós dizendo: vem, entra, a casa é sua também. O seu irmão se arrependeu e voltou, mas você vai querer ficar do lado de fora, ou vai vir ceiar, festejar, celebrar, se alegrar comigo? Os anjos nos céus nesse momento, meu irmão, posso imaginar mais um pouquinho? Deixa eu conjeturar, como diz os teólogos. Deixa eu imaginar um pouquinho. Eu imagino os anjos dos céus. Não se escandaliza não, é só imaginação. Assim ó, agora nesse momento, com asas abertas, pronto para... Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. Eu imagino que eles estão lá esperando, numa expectativa, para ver se pecadores como nós irão se arrepender nessa noite. Não olhe para o ímpio prosperando. Não olhe para quem te ofendeu prosperando. Não olha para quem te critica prosperando. Não se ofenda com isso. Deixa Deus trabalhar na vida dessas pessoas. E aceite o tratamento de Deus na sua vida. Mas não faça isso distante do Pai. Porque não há cura longe da casa do Pai. Não há cura distante do Pai. O Pai está te chamando para casa. Volta, entra, fica. Vamos celebrar juntos.